Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela garagem São Francisco. Você saindo do trevo da BR-040, indo, pegando a sua primeira esquerda depois do trevo, você vai seguir o fluxo da rua, que é mão única, e a segunda paralela à sua esquerda você sobe e você vai estar lá na sede da 5ª Região Eclesiástica de Juiz de Fora, Igreja do Evangelho Quadrangular, Sebastião Alves Marcato, 119. Graças a Deus, mais uma vez, para glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez. Quarta-feira nós tivemos um compromisso e acabou que nós não podíamos estar juntos na quarta-feira, mas hoje, sexta-feira da paixão, sexta-feira da morte de Cristo, conforme o calendário romano, nós estamos aqui mais uma sexta-feira também para celebrar, glorificar ao Senhor Jesus pela sua morte e depois a sua ressurreição no domingo de ressurreição, E foi tão estranho esse mês que quero compartilhar algo bastante interessante, que segunda-feira que eu voltando para minha casa, aliás, indo para o escritório da igreja, voltando aqui para casa para nós fazermos o programa, porque daqui a gente já almoça e depois a gente já sai para os nossos compromissos, enfim. E é ali que eu me lembrei, que eu recordei, me lembrei que essa semana é Semana Santa. E nessa lembrança eu fiquei muito constrangido, às vezes muito pensativo e muito também triste, porque tudo que tem acontecido tem também o poder de roubar os nossos planos, os nossos projetos, roubar o tempo que nós estamos vivendo. Olha, interessante, roubar o tempo que nós estamos vivendo e deixar que as coisas espirituais importantes da nossa vida sejam esquecidas, sejam deixadas de lado, sejam deixadas para outro momento. Olha que incrível que pareça. Não é uma enfermidade comum, não é uma doença comum, não é uma doença como a gripe suína, espanhola e todos mais. Não é uma doença simples, que só vacina ou só alguns procedimentos para poder evitar a doença. Não é só isso, existem muitas outras coisas por detrás disso. Para você ter uma ideia, ficamos tão envolvidos, não pode abrir igreja, tem um toque de recolher, tem hora para chegar, hora para ficar, hora para sair, não pode isso, não pode aquilo, e isso acaba, infelizmente, se nós não vigiarmos e se nós não ficarmos atentos, isso nos rouba o sentido de coisas preciosas que é para nós, principalmente a nossa vida cristã. Tem o poder de tirar a sensibilidade dos momentos e do tempo que nós estamos vivendo. Tem o poder de tirar e de nos deixar insensíveis ao tempo que nós estamos passando. E por incrível que pareça, o ano retrasado e os anos anteriores era uma semana muito preciosa para nós, uma semana de campanha na igreja de segunda a domingo, uma semana de oração pelos enfermos, uma semana de dedicação a buscar a presença de Deus. Era uma semana que nós nos empenhávamos para evangelizar as pessoas, convidando-as a estar conosco durante toda a semana, intensificando as orações, intensificando a nossa busca pelo Espírito Santo. E de repente a gente se envolve com tantas coisas, tantas restrições, tantas cautelas, tantos procedimentos, que acaba isso sendo tirado da gente.
Isso de um lado foi ruim, mas por outro lado foi bom, porque a gente percebe o quanto nós temos que estar prudentes e vigilantes para nós não perdermos a sensibilidade do tempo em que nós estamos vivendo. Perdermos a sensibilidade do momento que estamos vivendo. Não é uma doença comum, não é um vírus comum, não é algo comum. É um vírus que é mutante, ele é camaleão. É um vírus que se adapta em todo o sistema do mundo. É um vírus que sobrevive abaixo de 0. É um vírus que sobrevive acima de 50. É um vírus que vai até aos países de temperatura baixa, de neve e tudo mais, vai até os países de temperatura alta, de intensidade, de calor alto. E se vírus é algo que fica incubado, depende de muitas coisas, ele é mutante, ele é, desculpe a palavra, meio que camaleão. Então, não é comum, não é algo comum. Existem muitas coisas, né, sem entrar em detalhe, para poder não deixar muito sem explicação, porque esse não é o momento nosso para isso, não é o que nós estamos tratando nessa série, mas isso nos obriga e nos chama a pensar, nos chama a analisar os processos que estão ocorrendo no mundo. Para vocês terem uma ideia, o Carrefour lança no Brasil a primeira empresa, a primeira loja. O Carrefour comprou uma rede de supermercados chamado Big, e Carrefour e Big se juntaram para se tornar o maior atacadista do Brasil, um dos maiores. E já começam a serem montadas lojas aonde você não terá um caixa. Você vai entrar nessa loja, através do seu aplicativo, a porta abre. Já existem algumas estruturas menores em São Paulo. Você abre, você entra dentro da loja, o aplicativo, o QR Code lê o aplicativo na porta, você entra, aquele aplicativo já mostra quem está dentro da loja, e com o código você vai comprando e já vai debitando na sua conta bancária. Por isso que não tem mais dinheiro correndo no Brasil mais. Até 2025 isso tem que ser zerado ao máximo, ao máximo. Olha o Pix que chegou ao ano passado, como está acelerando a comercialização das coisas. Você chega no lugar, você paga com celular básico, com funções básicas, você paga, você compra, você tem um relatório da sua compra, aonde você comprou, que horas você comprou. Então o Carrefour já começa a lançar no Brasil o primeiro supermercado sem caixa. Olha o nível de desemprego, né? Isso ainda não aconteceu no transporte coletivo por pressão do sindicato. Hoje o cobrador está ali para um suposto troco, muito às vezes desnecessário. Você passa o cartão, lê, roleta libera, você entra, você tem um transporte tranquilo, sossegado. Então, muitas coisas estão acontecendo. E em meio a tantas coisas que estão acontecendo, nós ficamos preocupados, pensando na vida cristã. Muitos comportamentos do ano passado para cá, nosso Deus, muitas coisas, muitos comportamentos, muitas atitudes do ano passado para cá, de 2020 para cá, meu Deus do céu, muitas coisas começaram a acontecer, e se nós não tivermos bem equilibrados emocionalmente e espiritualmente, nós possamos perder ou nos perder no caminho que nós estamos, e que nós devemos clamar o sangue de Jesus. Por isso que estamos numa Páscoa, onde Jesus ele é entregue como um cordeiro, o cordeiro pascal, para nos livrar de todo o mal. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, como diz o livro de Isaías 53. Esse sacrifício que foi o preço que foi pago por nossas vidas. Um preço precioso.
A primeira Páscoa acontece no livro de Êxodo, capítulo 12, onde o anjo da morte, a última praga, seria a morte dos primogênitos de Israel e do Egito. Israel recebe, através de Moisés, a orientação para que se mate um cordeiro sem defeito, macho, e ele não podia ter defeito. Esse cordeiro, ele teria que ser comido por uma família. Se esse cordeiro fosse grande para uma família, outra família estaria dentro desta casa, 2, 3 famílias, o cordeiro seria comido, o seu sangue, as suas vísceras iriam ser jogadas fora, a sua carne não poderia ser frita, não poderia ser cozida, a sua carne teria que ser assada. E esse cordeiro, o seu sangue, iria ser um sinal nas vergas das portas e das janelas, para que quando o anjo passasse sobre a terra, ela passou sobre a terra de Gósen, sobre a terra do Egito, porque o Israel ficava numa região chamada Gósen, um pouco distante do Egito, onde eles cresceram, multiplicaram. Deus foi muito bom, guardou eles. As pragas que vieram no Egito, Deus protegeu, guardou e livrou. Eles estavam ali dentro da casa com a verga, com o sangue colocado. O anjo passa, a morte passa, e eles são protegidos. É a primeira Páscoa, onde dá já de uma forma ilustrativa, já predizendo, preparando, já anunciando que o Cordeiro de Deus, aquele que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estaria aparecendo para livrar-nos, para livrar do pecado. Ou seja, o cordeiro no Egito era um sacrifício, eles iam comer com ervas amargas e pães asmos, eles estariam se purificando, tendo seus pecados perdoados para entrar em Canaã, para atravessar o deserto e entrar em Canaã. Seus pecados iriam ser perdoados, suas falhas, seus erros. Era uma cerimônia de libertação. O sacrifício de Jesus, a Páscoa do Cordeiro, a Páscoa nossa, é o sacrifício para a libertação dos pecados, para que o homem liberto desses pecados, aceitando em Cristo essa libertação, ele fosse dado a ele o direito de estar em Canaã, a nova Jerusalém, novos céus e a nova terra. Nós devemos celebrar a Cristo, pensar em Cristo hoje, meditarmos no sacrifício de Jesus como aquele que veio nos libertar, nos tirar da escravidão, do pecado, assim como Israel estava escravo do Egito, dos planos do Egito, da vida do Egito. Jesus ele veio para nos libertar da escravidão do pecado, que também é um estilo de vida que o pecado traz para nós, através de tantas coisas, poderíamos nomear aqui, que desagrada a Deus. É um tempo de reflexão. É um tempo também de estar acordado e preparado, Quando eles comeram o cordeiro, quando eles fizeram essa refeição, o Senhor, através de Moisés, disse: comam preparados para ir embora. Olha que coisa interessante. Façam essa refeição, realizem essa refeição preparados para ir embora. Peguem tudo, organizem tudo, ponham tudo lá nas malas, enfim, nos animais, prepara tudo que vocês puderem levar, comam essa refeição, preparados, vestidos, com as sandálias, para vocês irem embora. Assim que tomou a refeição, eles cedo saíram e foram embora em direção à terra de Canaã. E aí Egito entra numa histeria grande, porque o filho primogênito de toda a criação, homens e animais, haviam morrido por causa do anjo que passa, a última praga. Israel está longe já, ouvindo a histeria, os gritos,
as reações do Egito, quando acorda, o faraó realmente reconhece Deus, o povo já está liberado, já foi embora, enfim. Páscoa é um preparo para ir para algum lugar. Páscoa é o preparo, não é só o perdão dos pecados, mas é um perdão para estarmos em algum outro lugar que Deus tem preparado para nós, como ele fala em João com os seus discípulos. Eu vou, capítulo 15, eu vou preparar-vos lugar para que aonde eu estejais, vós estejais também. Ele foi preparar uma morada. Esse perdão, esse cancelamento de dívida, o perdão dos nossos pecados, eles foram feitos através de Jesus, o aceitamos, esse perdão se manifesta em nós e nós temos que estar preparados para essa partida, esta ida. Então agora, estando preparado para essa ida, para esse lugar, nós estamos falando da série chamada Cristão, né? O que é ser cristão? Essa série tão bacana que a gente tem participado, né? Tomando como base as 7 cartas do livro de Apocalipse, que fala das características cristãs mostradas em cada igreja e a recomendação para cada igreja com relação a algumas falhas que podem ocorrer. Então nós, segunda-feira, começamos a falar da igreja de Tiatira. Ela tinha um problema, que era tolerar um pecado. Vamos falar isso, dar um pouco mais de atenção ao que ele fala desse pecado de Jezabel. O que quer dizer essa mulher, quem era essa mulher, o que ela introduz, o que pode acontecer com nossos dias também, no nosso meio, na nossa vida. Isso também infelizmente pode acontecer. A palavra de Deus nos fala que ele conheço, né? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, 22 diz: conheço as tuas obras e o teu amor, conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. 5 qualidades do servo, do cristão. Amor, obras, amor, fé, serviço e perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Olha, uma igreja operante, uma igreja ativa, uma igreja ganhadora de almas, uma igreja buscando, adorando, uma igreja que tinha essas qualidades do ser cristão. O que é ser cristão? Nós temos aqui 5 qualidades. A sexta, como aquela que tinha sido notificada, tinha sido elogiada, porque as suas últimas obras são melhores que as primeiras. Mas havia um problema ali dentro, né? Eu tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, a comer coisas sacrificadas a ídolos, e dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que lança um leito de dores numa grande tribulação que comete os que cometem adultério com ela, que se não se arrependem das suas obras, as obras dela. Então esse cristão é o cristão que trabalha muito na obra de Deus, produz muitas coisas, é ativo, é operante, trabalha no crescimento da igreja, do seu discipulado, faz um trabalho, né, bacana, fé, obras, serviço, perseverança, está sempre ativo, está sempre ali de uma forma poderosa, maravilhosa, trabalhando, mas, porém, esse crente tolera essa figura dessa mulher e as práticas da prostituição e da idolatria que essa mulher, que esse comportamento, que essa atividade está sendo colocada, praticada. Essa atividade dentro da igreja é nomeada como a doutrina de Jezabel. O nome Jezabel significa Baal exalta. Baal é marido de ou impuro. Então esse nome Jezabel ele tem significado pesado, né? Baal exalta, ou Baal é marido, ou impuro. Então havia algo muito forte dentro dessa igreja. Havia algo muito de Deus acontecendo, mas havia algo também contrário a Deus acontecendo. Jezabel,
é um nome feminino de origem hebraica chamada Jezebel, e que significa Baal exalta, a esposa de Baal. Na Bíblia, Jezabel tem um significado pejorativo, relacionado com a infidelidade, deixa eu chegar aqui, opa, isso, te atira, desculpem, filho, desculpe, né? Assim, isso. Então Jezabel tem esse nome, né, que significa Baal, exalta, esposa de Baal. Na Bíblia, Jezabel tem um significado relacionado com a infidelidade a Deus. Olha só que interessante. Mas é muito complicado você analisar como que uma igreja tão preciosa, com características que foram exaltadas, elas acontecem isso. Como que isso pode acontecer? Uma hora essa igreja cresce, está crescendo, as últimas obras são maiores que as primeiras, e por que ela está se envolvendo com o pecado de infidelidade a Deus? Essa mulher se declarava sacerdotisa de Baal, e desfrutando desse prestígio de posição, ela promovia não apenas um falso ensinamento dos seus deuses, como também um culto à sua própria personalidade, mantendo centenas de pessoas sobre o seu domínio. Então ela usufruía da posição de sacerdotisa, disseminava, ensinava coisas contrárias a Deus dentro dessa igreja. Ela também produzia uma infidelidade a Deus, criando também o politeísmo, né? A cultura a outros deuses, não é monoteísta, um só Deus, é politeísta, diversos deuses. E a Bíblia Sagrada só mostra um Deus vivo e verdadeiro, a qual que nós temos que servir, Adonai Elohim. E ela diz que que ela prega o politeísmo, né? Não só Baal, como Jeová, também pode tudo. Hoje você pode ter diversos deuses. Não é assim semelhante aos nossos dias de hoje? A pregação do politeísmo, ou seja, ainda tem milhões de deuses, assim outras culturas tem milhões de deuses, o boi, o rato, o macaco, Deus, né? Enfim, em outras estruturas. Então, ela já, dentro daqueles momentos antigos, ela já estava liberando, ensinando, proliferando, incentivando. Não. Você quer adorar Baal? Você quer adorar Jeová? Maravilha. Adore Jeová, o Senhor. Mas também pode adorar a Baal, Moloque. Você pode fazer. Olha o que é ensinado naquele tempo. Olha, você pode ser servo do Senhor, mas você também pode fazer isso. Você pode fazer aquilo. Você pode fazer aquilo outro. Não vou ficar aqui dando títulos, né? Porque você já tem uma ideia do que vem a ser isso. Então ela fazia isso. E ao culto ao seu própria pessoa, a sua personalidade, mantendo diversas pessoas sob o seu domínio. É uma princesa fenícia, né? Sacerdotisa de Azera, mulher de Acabe. Foi aí que, por que esse mal foi infiltrado em Israel? Porque o rei Acabe, 1 Reis, capítulo... primeiro a Reis fala sobre isso, capítulo 16, 15, 14, o 17, o 18, conta essa ligação desse rei, né, junto com essa mulher, por uma questão política, por uma questão de domínio de território. Ele faz essa aliança. Olha, a ganância do homem envolvida nisso, né, o poder, querendo poder mais e mais, se envolvendo com esses povos. E aí acaba fazendo o quê? Faz essa aliança, ele traz Jezabel para dentro de Israel. Acabe tem Jeová, mas a mulher tem a Baal. Olha que confusão.
Aí o povo se divide, uma turma vai para o lado de Baal e uma turma vai para o lado de Jeová. Como Elias e os profetas, né, pagaram um preço alto naquele tempo por determinar que o Senhor era Deus até vir, né, acontecer o sacrifício no Monte Moriá, aonde Deus se estabelece como Senhor, mas mesmo assim, Jezabel ela não tolerou que ela não tolera a ação de Elias e uma ameaça de morte. Jezabel ela foi destruída por cães, foi toda destruída, destroçada por animais. Jezabel é mulher, então ela perde, na infância, ela perde a mãe e o irmão e se voltou contra, e ela se volta contra, né, contra o pai, dona de personalidade cruel, manipuladora e sedutora. Então perde o irmão e a mãe, se revolta contra o pai. Olha a revolta contra o pai. Olha que palavra que aparece. Então não era só o pai pessoal, o pai família, o pai, né, o chefe da casa, mas o pai. Essa revolta, ela é uma revolta espiritual. É uma revolta não apenas na sua personalidade, na sua personalidade, né, na sua conduta, mas é uma revolta contra o pai, contra Deus. Então a sua personalidade, por causa disso, é alterada, se torna uma pessoa cruel, manipuladora e sedutora. Então ela traz para dentro de Israel uma doutrina muito violenta, muito demoníaca. Quais eram os rituais que ela incentivava e eles praticavam? Os seus rituais eram múltiplos, eram diversas ações que aconteciam, diversas coisas aconteciam dentro desses rituais, passando por... Aí, dentro desses rituais, o que eles praticavam? Passavam oferta dos corpos de teor sexual. Então imagina a depravação sexual com relação a essa oferta. As pessoas estavam endemoniadas. Ontem eu ouvi um testemunho de um menino que foi marcar o seu casamento. Ele é membro da nossa igreja, um jovem, novinho, graças a Deus, já despontando, buscando a Deus e tudo mais. Ele contou um testemunho muito grande. O pai dele abriu mão do espiritismo, da feitiçaria, abriu mão de todas essas práticas religiosas contrárias à Bíblia Sagrada. O pai dele, fomos na casa dele, o pai dele desfez de tudo aquilo que estava na casa deles, e o pai dele está em processo de conversão, de se encontrar com Jesus, já teve um bom encontro. O irmão tinha uma perturbação espiritual, o tio, hoje, graças a Deus, o tio está liberto para a glória de Jesus. O pai abriu mão de muitas coisas para a glória de Jesus, e ele contou um testemunho ontem, que ele contando para o pai dele, né, quando o pai dele ele chegou e se posicionou em Cristo, pregou para o pai dele e falou para o pai dele assim: pai, quando eu ia no centro com o senhor, eu ia obrigado, eu não queria, eu ia obrigado. E ele contando ali que ele ia e brincava com os demônios, as pessoas estavam incorporadas. Né? Eu não vou ficar aqui citando nomes, por favor, eu não vou ficar citando nomes dessas entidades. O sangue de Jesus tem poder. Ele brincava com demônios que se personificavam em crianças, adultos. O demônio vinha e essa pessoa se comportava como uma criança. E ele era um menino de 7, 8 anos, hoje ele tem uma noção disso. Ele estava comentando: pastor, eu brincava com demônios incorporados na vida das pessoas. Olha, irmãos, olha, é o que acontecia aqui. As pessoas recebiam o demônio, as ofertas eram sexuais, libações libertinais, a entrega e também a adoração das suas imagens e ídolos. O seu principal culto ocorria no equinócio da primavera, na altura de grandes celebrações da fertilidade e da sexualidade. Era um tempo de fecundidade. Eles aí que, nosso Deus,
Havia uma grande quantidade de sacerdotes que queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar de Baal, e caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se, o sangue jorrava de forma a conseguir a compaixão de Baal. Foi isso que os profetas de Baal fizeram no sacrifício que eles haviam montado lá em 1 Reis 18, 19, quando Elias clama a Deus e Deus queima tudo aquilo. E quando eles não, até quando chegou meio-dia, eles não foram respondidos, eles não arranhavam com a faca, eles se cortavam a ponto do sangue pular sobre o sacrifício. A Bíblia hebraica nos diz a seguinte coisa no livro de Jeremias, capítulo 19, versículo 5. Porque edificaram altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo, em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem mesmo veio ao meu pensamento, diz o Senhor. Eles faziam isso. Crianças entre 5 a 14 anos, 7 a 14 anos, eram queimadas a Satanás. O culto de Moloque também entre os cananeus descritos como forma parecida. E da sua descendência, diz o livro de Levíticos, da sua descendência não dará nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do Senhor, eu sou o Eterno. Então, quando eles entram nessas terras, né, que Deus havia dado a eles como herança, havia essas práticas. Preste bem atenção o que esse historiador, esse arqueólogo Diodoro Sículo diz. Afirma que os fenícios de Cartago iam, além disso, faziam tráfico de crianças para alimentar seus sacrifícios. Faziam tráfico de crianças para alimentar os seus sacrifícios. Roubavam crianças, levavam para matar, para oferecer como sacrifício a esses deuses. Por isso que o mundo está desse jeito. Satanás recebe muito sacrifício, Satanás recebe muita adoração, Satanás recebe muita coisa para poder fazer o que ele está fazendo. Satanás ele precisa de ofertas para fazer o que a pessoa deseja que ele faça. Então esse arqueólogo, esse historiador diz que nos tempos antigos eles estavam acostumados a sacrificar a Deus Baal-Hamon. Seus filhos mais nobres, mais recentemente secretamente, comprando e cuidando de crianças, os enviava para esse sacrifício. Ele selecionava cerca de 200 das crianças mais nobres, 200 das crianças mais nobres, e as sacrificavam publicamente, e outros que estavam sob suspeita sacrificavam a si mesmo voluntariamente, em número não menor do que 300. 200 crianças nobres, de elite, para que elite continuasse dominando, Satanás continuasse fazendo o que eles queriam, eram dadas. Só aqueles que percebiam que poderiam fazer parte também, eles se sacrificavam. Era uma estátua com o braço aberto, a criança era colocada, a criança já debaixo de um fogo era colocada, escorregava para dentro desse ser e ali queimava a criança. Havia na cidade deles uma imagem de bronze, Baal-Hamon, com as mãos estendidas, com as palmas para cima, inclinadas para o chão, de modo que cada uma das crianças, quando colocada nessas, rolava e caía em uma espécie de fosso preenchido pelo fogo. Era um fosso interno. Então a criança colocava, escorria e caía dentro deste fosso, dentro deste braseiro, e era consumida pelo fogo. Meu Deus do céu. Bom,
a gente poderia ilustrar muita coisa de ofertas de criança hoje. Poderíamos ilustrar muitas coisas, muitas coisas. É certo que o caráter figurativo de Apocalipse, que onde se está falando de prostituição e idolatria, está se referindo a se colocar algo no lugar de Deus. Pior é o crente verdadeiro, pois o crente verdadeiro não frequenta bordéis, não utiliza imagem de estruturas, mas pode ser avarento, que a avareza é uma idolatria, avarento, ou seja, a avareza é a idolatria ao dinheiro, né? Segundo dizem 2 barras, derrubam o crente, que é a barra da saia, que é o sexo, e a barra do ouro, que é o dinheiro. Assim, este é um cristão operante na obra, mas uma falha muito grave na área sexual financeira. Às vezes está às vezes em inoperância na igreja, e simplesmente para encobrir um relacionamento familiar fraco e carências afetivas são satisfeitas. Né? Continuando, esse cristão precisa tomar muito cuidado para não se desviar da fé ou tentar justificar suas condutas através das ideologias dos falsos profetas, principalmente para não cair no meio daqueles que no último dia dirão que fizeram muitas coisas para Jesus, mas não eram conhecidos por Jesus. Olha o que o Senhor fala em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Está aí a igreja de Tiatira, uma igreja operante, poderosa, mas que tinha um descuidado com relação a tolerar os ensinamentos através do comportamento da profetisa, né, da sacerdotisa Jezabel. Não é da mulher que estava lá, mas do que eles praticavam, que era o que ela ensinava. Nós temos que ter muito cuidado. Nossa vida é preciosa. Hoje nós celebramos a Páscoa, ou seja, a morte de Jesus, que pagou pelos nossos pecados um preço muito grande com a sua vida, dando-nos um sinal que a nossa vida é preciosa. Cuide de sua vida. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida com Deus. Cuide da sua vida para que a sua vida não tenha nem receba informações contrárias à Bíblia Sagrada. Estamos vivendo num tempo muito complicado. Aparecem muitos falsos profetas. Me desculpe o que eu estou falando por aí. Pois essa semana mesmo aconteceu. Um camarada, provavelmente entusiasmado com aquilo que ele estava interpretando pessoalmente, levou para todo mundo uma barbaridade, onde todo o Brasil ficou conhecido e sabendo por causa das redes sociais, que são rápidas, é um canal muito precioso e rápido de transmissão de conhecimento ou também de, desculpe, asneiras. Devemos tomar muito cuidado. Há muitas pessoas com muito boa palavra, mas de intenções meio que nebulosas, escuras, desprovidas daquilo que realmente é o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é muito simples. Ele não precisa passar por nenhuma prova. Ele é simples. Ele não precisa ser provado, porque ele é simples. Então não nos distanciemos desse Evangelho, dessas coisas simples que é o Evangelho. Há muitas pessoas que, graças a Deus, são levantadas para descobrir coisas preciosas, mas que essas coisas que são descobertas e preciosas não fiquem apenas no campo do conhecimento. Venha para a prática, venha para o exercício, venha para o fazer, o cuidar, o ter prudência. Que nós possamos entender que o plano foi todo muito bem montado e planejado, porque a minha vida e a sua vida é preciosa. Que nós não nos afastemos de Jesus. Por mais terrível que esteja a situação no mundo e a tendência, infelizmente, como eu vi uma live essa semana de uma menina falando dos programas do mundo que estão para ser executados, já começaram, ela disse:
de uma forma muito interessante. Agradeçam a Deus por ter vivido em liberdade até 2019. E ela dá dados importantes, não é uma fake, tudo tem informação, tudo tem uma base, tudo tem uma origem de informação. Que a gente possa cuidar da nossa vida de uma forma muito preciosa, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu passar para você, antes de nós orarmos, deixa eu passar para você rapidinho. Hoje o nosso culto é só live, porque esse período de horário é até semana que vem, se Deus quiser, no sábado. Esperamos voltar nos domingos normais, tudo certinho. Daí nós vamos fazer as nossas lives durante a semana. Semana que vem, quarta-feira, é uma live para as mulheres, do grupo Departamento de Mulheres. Então, na sexta-feira, começamos, no dia 9, uma campanha A Poder no Sangue de Jesus. E eu não sei se você tem, eu vou te dar uma fita, né, bacana, vermelha, declarando a poder, o sangue de Jesus protege a minha casa, a minha vida. Vamos montar para você, entregar para você, colocar. Não é um amuleto, você pode usar como separador de página de livro, apenas é uma declaração, te ajudar a declarar: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Enfim, então, sábado, sexta-feira, dia 9, vamos começar a declarar isso: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus, onde a gente vai dispensar 7 sextas-feiras para falarmos sobre o poder do sangue de Jesus e orarmos e clamarmos por esse sangue que nos remiu de todo o pecado, que nos separou do mundo, para estarmos a caminho da nova Canaã, nova Jerusalém. Aleluia. Amanhã, uma live de jovens também, por causa do horário. Provavelmente vou conversar com o Juan, se ele quiser adiantar para 6 horas até 7h30, fazer um culto bem bacana, bem legal, para que todo mundo possa ir para casa cedo, conforme foi dada essa orientação para nós. Domingo de manhã, 8 horas, 9h30 e 6h30, culto especial de ressurreição. Culto especial de ressurreição. Culto especial da ressurreição. Nós vamos participar de um culto bem bacana, bem legal, bem bacana, em nome de Jesus, tá bom? Então se prepare, no domingo 8 horas da manhã, no domingo 9h30 da manhã e domingo 6h30 da tarde, vamos estar juntos, presencial e também online, para celebrar a ressurreição de Jesus. Aquele que se levantou dos mortos e vive conosco, está no nosso meio, para a glória do nome dele, aleluia. Você é o nosso convidado a estar lá, presencial e online, tá bom? Tá lá tudo certinho, direitinho, ok? Hoje nós temos a nossa live também às 7h30, infelizmente não tem como ser presencial, e estamos juntos aí no nome de Jesus. Agora, dia 10 de abril, sábado que vem, às 3 horas da tarde, 3 equipes com 15, 20 pessoas, e você pode estar dentro de uma dessas equipes. Cada equipe estará em uma zona, em uma unidade de pronto atendimento, a UPA. Por que nós vamos nessas 3 UPAs? Lá está o mais carente, lá está o sem recurso, está lá aquele que precisa de um grande milagre. Não que todos não precisem, mas lá está aquele que sem tem recurso. Está lá quem está sozinho, não tem quem peleje por eles, não tem advogado que expede uma petição para poder liberar um leito, infelizmente. Vamos estar ali de uma forma muito poderosa, ungindo aquele local com óleo, estendendo as mãos e abençoando em nome de Jesus. Faça parte desse momento muito precioso. Mas tem que fazer urgente. Não, Deus sabe todas as coisas. E é uma semana também de oração às 3 horas da manhã. Segunda-feira, 3 horas da manhã, dia 5, nós começamos já 7 dias do santo de oração, 7 dias às 3 horas da manhã, e no dia 5 de abril, dia 4, domingo, vou entregar para você a cartela de oração, o imã de geladeira, para você fazer os 21 dias de jejum e oração conosco. Vai ser muito precioso, muito precioso.
21 dias, tire um alimento, tire uma bebida, tire um hábito. E será 21 dias lendo o livro de Juízes, que tem 21 capítulos. Vai ser muita bênção. Vou estar te ajudando em nome de Jesus. Vamos estar juntos, clamando e jejuando pelo Brasil. Jejum da vitória, não fique fora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu Pai, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pai, te louvamos porque ele não pagou pelas nossas vidas com ouro, prata ou coisa semelhante, mas pagou com o seu sangue para nos libertar do pecado, para nos libertar do mal, meu Pai, para nos libertar da escravidão do pecado e nos preparar para uma nova terra, uma nova Canaã. Pai, em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, meu Deus, e nós te louvamos por isso, te exaltamos por isso, e te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha de encontro a cada um nesta hora, meu Deus, se revelando, se apresentando como o Cordeiro de Deus, aquele que nos livra, aquele que deve ser adorado, exaltado, o nosso Adonai Elohim, aquele que deve ser glorificado, aquele que tem que receber as nossas honras e a nossa glória, a honra e a glória, o louvor eternamente, ao único verdadeiro, o alfa e o ômega, o primeiro e o fim. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, te bendizemos, porque sabemos que na sexta-feira o Senhor morreu, mas no domingo, depois do terceiro dia, o Senhor ressurgiu, para louvor e glória do teu nome. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Que em tudo, Senhor, seja exaltado. Que em tudo, Senhor, seja glorificado, não só hoje, mas eternamente. Abençoa essa casa, essa família, este lar. Nos ajude a ser bons cristãos, Pai, porque dependemos da tua ajuda. Ajuda esse teu filho a ser um bom cristão, porque ele depende da tua ajuda. Em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos. Em nome de Jesus, te pedimos a tua bênção hoje e sempre. Amém. Amém, amados? Deus te abençoe. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira muito preciosa, seja uma sexta-feira de vitória, de alegria, de conquista, para a glória do nome do Senhor. E que em tudo o Senhor seja exaltado, glorificado, para louvor da glória do nome dele. Amém? E fique aí, hoje, 7h, vocês vão estar presentes no nome de Jesus. Domingo, 8 da manhã, 9h30. Em nome de Jesus, um grande abraço. Fiquem com Deus. E feliz Páscoa.